para o Brasil. Preciso falar agora sobre o Vasco. Excelente notícia. Felipe Coutinho avançou na rescisão de seu contrato com o Aston Villa. O meio atacante, que tem contrato com o Vasco só até 30 de junho, precisa dessa rescisão para acertar seu futuro com o Cruz Maltino. O contrato no Aston Villa tem mais um ano de duração e ele tem bastante dinheiro a receber. O que eu pude apurar é que o Coutinho já aceitou abrir mão de parte dessa grana para poder ter o seu vínculo antecipado ou encerrado de forma amigável. Ainda que perca dinheiro, Coutinho vai estar livre para acertar com o próximo clube. A tendência é que ele feche com o Vasco, agora em definitivo, e não mais como jogador emprestado. Coutinho, que era dono do maior salário do elenco, ao lado do Payet, R$1,5 milhão para cada um. É possível que ele mantenha esses vencimentos e eventualmente coloque bônus no seu novo contrato com o Cruz Maltino, imaginando metas a serem batidas. Desde que voltou a São Januário, Coutinho disputou 43 jogos com 8 gols e 4 assistências. Só para completar em relação ao Vasco, a busca por um executivo segue e cada dia surge um nome diferente. O mais recente de Mário Branco, cotado como diretor de futebol, ele tem 49 anos de idade, é português e trabalhou nas últimas 3 temporadas no Fenerbahçe. E também, né, elogiar a sua grande fase no campeonato. Você terminou o campeonato com... A temporada, no caso, como um todo, com 3 gols e 4 assistências. Então, você terminou a temporada bem valorizado. E eu queria te perguntar a respeito daquela sondagem que teve do Vasco no começo do ano. Em janeiro ali, o Vasco... Foi noticiado que o Vasco foi atrás de você, mas acabou não tendo nenhum acordo em definitivo, mas que o Vasco tentaria contratar você agora no meio do ano. E te perguntar se você estaria aberto a um retorno para o Brasil, visto agora você já conseguiu fazer história, você vai estar com o nome valorizado no mercado. E também por você já ser conhecido pela sua passagem no Botafogo, que também a gente pode abordar daqui a pouco, mas falar sobre o que você pensa pro seu futuro daqui para frente, agora que você já tá com seu nome cravado na história do Krasnodar. MV, tem alguma coisa que pega bastante para mim hoje em dia, que é a questão do meu filho. Quando eu fui para a Rússia, eu já imaginei que ia ser complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas às vezes decorrente aos jogos, de viagem e tal, eu não consigo. Então, a questão do meu filho pega bastante. Ele mora no Rio de Janeiro, e aí isso é algo da distância que às vezes faz eu ficar bem triste em relação a algumas coisas. Sobre a questão do Vasco, de outras sondagens que apareceram, realmente foi verdade. Apareceu alguns clubes, contataram diretamente os meus agentes, porém na hora de abrir conversa com o Krasnodar já não queria meio que conversa no momento, porque seria a reta final do campeonato, teria mais 2 jogos para disputa do título, e falaram que a partir desse meio do ano talvez poderia abrir conversas e tentar ver como que seria. Então eu tenho mais um ano de contrato com o Krasnodar, a princípio totalmente focado. A gente agora volta de férias, tem a final da Supercopa da Rússia, então meu foco é totalmente no Krasnodar por ter mais um ano de contrato, mas estou aberto a propostas. Como eu te falei, a questão do meu filho hoje em dia é algo que pega bastante para mim, porque quando eu saí eu imaginei que fosse difícil, mas é muito complicado, é algo que muitas vezes faz eu ficar mal, faz eu me sentir distante dele. Então, muitas vezes faz eu me sentir distante do meu filho. Então é algo que realmente está me fazendo repensar bastante. Então vamos ver. A princípio, focar aí no que eu tenho aí da Supercopa. E pós isso eu vou sentar com meus agentes, ver o que o Krasnodar pensa também sobre o meu futuro. E a partir daí tomar qualquer tipo de decisão. Passa pela manutenção daqueles atletas que estão indo bem. E a gente não tem a menor dúvida de que o Léo Jardim está indo bem. É um atleta com uma boa idade, né? Não é jovem, mas também não tem uma idade avançada, e que para goleiro ainda existe uma grande estrada. E aí, eu li também, eu estava na Europa, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas eu li que Palmeiras, Cruzeiro, Porto, pelo menos foram esses 3 times que demonstraram interesse na contratação do Léo Jardim, e que o mesmo, né, o atleta, estaria achando que seria melhor ele sair, né? E nesses clubes que eu citei, ter a possibilidade de conquistas. Mas ontem, quando eu cheguei aqui no Rio, a notícia era de que ele havia pedido
um pouco mais de R$1 milhão de salário, e que a diretoria do Vasco tinha dito não. Por que eu falei dessa história do Léo Jardim? Porque se você paga 1.600.000 ao Payet, é justo que o Léo Jardim peça um salário parecido com esse. Se você tem a intenção de renovar com o Felipe Coutinho, que também ganha cerca de R$1,5 milhão, R$1.600.000, por que não pagar esse mesmo salário ao Léo Jardim? Sabe por quê? Porque o Léo Jardim entrega. Ele não faz 30 gols numa temporada, como eu peço aqui, tenho pedido há pelo menos 2 anos que eu faço lives aqui no canal. Mas ele evita 30 gols no ano. E tenho certeza absoluta, e é só ver o último jogo da Copa do Brasil. Foram 3 defesas na penalidade máxima, senão o Vasco teria sido eliminado pela equipe do Operário, que é um time de Série C. Então, eu acho que merece um esforço. Talvez a diretoria até estivesse ou esteja fazendo esse esforço, mas o Léo Jardim, para não sair pela porta dos fundos, porque vi também uma postagem esses dias da Força Jovem, muito bacana, achei muito legal, de que o clube, a instituição é muito maior do que qualquer atleta, e que se ele não quiser, paciência, né? E obrigado pelos serviços prestados, e vida que segue, e no futuro, e eu espero o próximo, o Vasco vai encontrar um outro goleiro que possa substituí-lo à altura. O Vasco teve... Só que eu me lembro, assim, eu sei que teve outros, né? Teve Barbosa, teve Leão, Mazzaropi, Carlos Germano, Elton, enfim. Teve goleiros fantásticos na sua história. Eles saíram, pararam, e o Vasco continuou gigante. Então, está tudo certo se o Léo Jardim não quiser, de fato, renovar com o Vasco. Acho que é um direito que lhe assiste, né? E a gente tem que entender e torcer para que ele tenha êxito no próximo time. Mas a diretoria tem obrigação de fazer o máximo de esforço. E agora, com muitas notícias para poder atualizar todos vocês. A primeira delas, informação do Vene sobre a rescisão de Payet. A notícia que o Vene acabou de postar é a seguinte: o Vasco já deu entrada com a documentação na CBF para a rescisão de Payet. Fim do ciclo do francês no time carioca. Então, o Payet realmente está indo embora, o Payet está de saída da equipe do Vasco da Gama, e agora vamos ver qual vai ser os próximos capítulos da carreira do francês. Na verdade, que não vai ser na equipe do Vasco. Sobre diretor de futebol, havia expectativa que o Eduardo Freeland seria, digamos assim, teria sua rescisão confirmada e anunciada na equipe do Avaí, porém, cara, informações vão chegando aí, é que o Eduardo Freeland não vai ser o novo dirigente do Vasco. O Vasco não teria chegado a um acerto com ele e já estava analisando novas opções. Uma delas, que eu citei ontem para vocês, é o Mário Branco. Mário Branco tem sim seu nome ventilado na equipe do Vasco, dirigente português, experiente, que eu acho talvez que seria a melhor opção para o Vasco. E agora a notícia que todo mundo quer saber, que é sobre os reforços. Os reforços que o Vasco da Gama deve buscar ou tem como prioridade para buscar. Segundo informações do Joel Silva, a prioridade do Vasco é um segundo volante, um meio campo de ligação e um ponta esquerda. Por que ponta esquerda, cara? Eu não entendo isso.
porque tem o Nuno Moreira na posição, não sei por que o Vasco quer essa posição. Precisa de zagueiro, precisa de primeiro volante, um segundo volante também de ligação ali, um cara, né, que acelere bem o jogo, tipo Paulinho, um meio armador pro lugar do Payet. E eu acho também seria legal ver um lateral esquerdo e um ponta direita. E até mesmo... Rapaz, é um time inteiro, cara, que o Vasco precisa, né? Essa que é a pura verdade. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!